Tem uma palavra especial de Deus para você que ensina como determinar a bênção. Quem quiser aprender a determinar a bênção, não tem que se esforçar muito, é só observar como Deus criou os céus e a terra e tomar isso como um exemplo. No livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 4, está escrito o seguinte: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Preste atenção, porque aí está o exemplo, aí está a dica de como é que as coisas funcionam, como é que você produz a bênção. A Bíblia ensina como é que se formou a terra, o céu e as demais coisas. Observe no primeiro capítulo de Gênesis, no terceiro versículo, como tudo foi criado. Está escrito assim: então disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E assim foi. E disse Deus que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. E depois continua lá no versículo 14, disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. E tudo foi acontecendo conforme Deus falava. Isso não foi colocado na Bíblia só para que a gente soubesse como foi criado, mas principalmente para que a gente aprendesse. Tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso entendimento, é para o nosso aprendizado. Mas só acha o conhecimento de Deus aquela pessoa que busca a sabedoria divina, como se fosse um tesouro escondido. Jesus falou isso, ele disse: o reino dos céus é semelhante a um negociante que busca boas pérolas. Lá em Provérbios capítulo 2 diz o seguinte: filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares em teu coração os meus mandamentos, ouvindo atentamente a sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por discernimento e por entendimento alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o que significa temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O reino de Deus, ele está à disposição de todos, mas Jesus advertiu que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. A maioria não consegue a plenitude da bênção de Deus, porque não consegue entender como a coisa funciona. Veja bem, se Deus ficasse só pensando, imaginando, desejando criar todas as coisas, ele não criava nada. Tudo quanto ele criou veio à existência porque ele desejou e determinou que acontecesse. Quando você tiver uma palavra de Deus, uma promessa, você não tem que ficar mendigando a bênção, você tem que dar voz àquela palavra. Jesus ensinou isso aos discípulos, ele disse: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Na hora que você pegar a palavra que Deus falou no seu coração e determinar que aconteça, a coisa acontece. Mas veja bem, você só pode determinar aquilo que tiver de acordo com a palavra. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Se não for pela palavra de Deus, não funciona. Por exemplo, na terceira carta de João,
no versículo 2, diz o seguinte: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então aqui você já tem uma base para reivindicar a bênção. Deus não quer que você tenha problemas em nenhum setor da sua vida. O Senhor quer que a sua vida financeira seja próspera, Ele quer que você seja feliz na vida sentimental, que você se realize na vida profissional, que você seja feliz em todos os sentidos e que você tenha saúde. Isso é o que diz a palavra de Deus. Vamos ler de novo, está escrito assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, em todas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então veja que a bênção não é só para a vida física, é também para a vida espiritual e vice-versa. Não é só espiritual, é também para a vida física. Nunca tenha a menor dúvida. Surgiu uma dor, um sintoma de enfermidade. Determine: eu não te quero. Em nome de Jesus você vai sair daqui agora, porque eu estou mandando. E em seguida creia. Se você não consegue crer, não adianta orar. Procure um médico. Se você pensar: eu vou orar, mas se a dor não sair, não perca tempo, não vai sair. Você não tem que duvidar. Se você duvidou, pode correndo procurar um médico, porque a sua oração não vai resolver. Você tem que ser firme. Eu não te aceito, eu estou mandando você sair em nome de Jesus, e eu estou exigindo e você vai ter que sair. E manda, determina e fica firme, porque o mal não resiste. Agora, observe uma coisa, tem uma condição. O versículo diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Se a tua alma não for bem, quer dizer, se você não estiver bem com Deus, não vai acontecer. Se você não se esforça para deixar o pecado, não se esforça para aprender a palavra, não tem prazer em buscar a Deus, como é que você vai ter autoridade para expulsar o mal da sua vida? Você tem que decidir: eu vou lutar pela minha saúde, pela minha família, por tudo o que eu tenho para que vá bem, para que as minhas coisas passem a ir bem. Porque está escrito: você que nunca conseguiu prosperar, você que nunca teve saúde, precisa aprender a tomar posse da bênção. E você só vai aprender estudando a palavra de Deus. Quem aprende com a religião fica a vida toda pedindo e não consegue nada. Mas quem aprende com Jesus faz a coisa ser diferente. Lá em Atos capítulo 9, no versículo 32, fala como é que foi que Pedro agiu quando ele encontrou um homem paralítico. Veja o que está escrito. Diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Só para esclarecer, santo significa a pessoa que é separada para Deus, para servir a Deus. Ela se separa das coisas do mundo para servir, para agradar a Deus. Essas pessoas é que são consideradas santas, são os santos de Deus. Não é o boneco, não é a santinha, a estátua que você aprendeu na religião. Aquilo não tem nada de santo naquilo. Aquilo é mentira das grossas, coisa do Satanás, que rouba a fé da pessoa, desvia a fé da pessoa para um boneco de barro, de gesso, dizendo que aquilo ali é santo. Aquilo não é nada, aquilo ali é mentira. Santo, repito, é a pessoa que deixa a obra do mundo, o pecado, para servir a Deus. Então, Pedro foi se encontrar com os santos que habitavam em Lida. E ele achou ali um homem chamado Enéas, que estava doente sobre uma cama. Havia 8 anos, e esse homem estava paralítico. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde.
levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e em Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Meu querido, quando você vê como é que Deus opera, você vai se converter a Ele. E é assim que você tem que aprender a fazer, se você já é uma pessoa convertida. Pedro não teve a menor dúvida do que ele estava dizendo. Ele tinha certeza que Jesus daria saúde ao Enéas. Ele chegou e disse: Jesus Cristo te dá saúde. E na mesma hora o Enéas levantou. Então observe que o Pedro, ele chegou, ele não disse lá: pessoal, vamos dar as mãos aqui, vamos fazer uma oração para o Enéas porque ele está doente. Não, o Pedro não fez isso. É assim que nós temos que aprender. O Pedro aprendeu com Jesus. Jesus nunca orou por uma pessoa que estava doente. Jesus simplesmente ordenava e a doença ia embora. O Pedro agiu da mesma forma. Ele havia aprendido com Jesus. Ele via Jesus curar os enfermos. E ele ouviu quando Jesus disse: na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O Pedro creu. E ele entendeu que era desse jeito que ele tinha que fazer. E ele fez. Ele chegou e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Observa que o Enéas estava 8 anos paralítico. O Pedro falou para ele: levanta-te, faz a tua cama. E o Enéas levantou. Meu querido, minha querida, quando é que você vai entender que você precisa aprender com Jesus? Deixa esse negócio de religião de lado. Você sabia que isso é mandamento de Deus? Está escrito lá em Marcos 9, versículo 7. Diz assim: nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Nós temos que ouvir Jesus. Nós temos que aprender com Jesus. Ouvir Jesus é mandamento. Quem não ouve está em pecado. O que é ouvir Jesus? É você ler a Bíblia e aceitar aquela palavra como fiel e verdadeira e praticar. Deus diz o seguinte lá no Salmo 89, no versículo 20. Ele disse: achei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Que Deus diga o mesmo a meu respeito, que Ele diga o mesmo a seu respeito. Que Ele ache em nós uma pessoa fiel e agradável a Ele. E que Ele coloque sobre nós a unção dEle. Se Ele disse que achou Davi, é porque Ele estava procurando. Jesus disse que o Pai continua procurando. Lá em João capítulo 4, no versículo 23, o Senhor disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Se Ele está procurando, então que Ele nos encontre, que sejamos essa pessoa e que Ele encontre em nós essa qualidade de verdadeiro adorador. Ele diz aqui: achei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Meu irmão, minha irmã, se Deus encontrar em você um coração temente a Ele, um coração que o ame de fato e de verdade, você pode escrever: a mão de Deus ficará firme contigo. O que significa isso? Que o poder de Deus vai honrar as suas determinações. Ele vai responder às suas orações. Está bem claro aqui: com Ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. E ainda tem mais. Diz no versículo 22,
o inimigo não o importunará, e nem o filho da perversidade o afligirá. Seja você também essa pessoa segundo o coração de Deus, e o inimigo não vai mais importunar você. Agora eu vou te mostrar na Bíblia o que você precisa fazer para ter Deus sempre operando a seu favor. A Bíblia Sagrada ensina com clareza o que nós precisamos fazer para que tomemos posse da bênção, para que nos tornemos prósperos, não só na vida financeira, mas em todos os setores. Veja o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9. Diz assim: guardai, pois, as palavras deste concerto, quer dizer, desta aliança, deste pacto, e cumpri-as, para que prospereis em tudo o quanto fizerdes. Se você quer prosperidade na vida, aprenda a respeitar a Deus. Respeite a palavra. Guarde o que Deus fala com você e faça conforme Ele disser. Você tem que buscar conhecer a aliança que Deus fez. Tem que estudar a Bíblia, tem que meditar até entender que é para que você cumpra aquilo que foi dito. Para que isso? Para que prospereis. Se você não cumprir a sua parte na aliança, você não vai prosperar. Diz bem claro aqui: guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo o quanto fizerdes. Não é prosperar só em alguma área da vida, é em tudo. Não limite o poder de Deus na sua vida. Não tem limitações para Deus. Se você guardar a aliança, o pacto que Ele fez com você, por meio da Santa Palavra, por meio do sangue de Jesus Cristo, e surgir qualquer empecilho na vida, qualquer oposição, tentar impedir você de realizar aquilo que Deus deu para você fazer, não desista. Deus cumpre a palavra, Ele honra aquilo que Ele falou. Antes de orar com você, deixa eu falar desse livro aqui. O que você precisa saber sobre fé e oração. Olha, se você ainda não comprou, compre. Se você quer aprender mais sobre fé e oração, você não pode deixar de ler esse livro. O preço é R$ 75,00. Eu faço até 5 parcelas de 15 no cartão, sem juro. Você pode comprar pelo Zap ou pelo e-mail que está aparecendo aí na tela. Agora eu vou orar com você. Pai, obrigado por estas palavras. Senhor, nós não podemos ficar sem a Tua palavra. Nós temos que estudar ela de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, e temos que viver a palavra a cada segundo. Porque, Deus, o inimigo tem oprimido, tem arrasado o Teu povo. O inimigo tem feito essa pessoa se afastar de Ti para concluir a obra dele na vida dela. Oh, meu Pai, eu peço a Tua misericórdia por essa pessoa que está orando comigo agora, que está dizendo: Senhor, não deixa o diabo completar a destruição. Não deixa, Pai. Ajuda essa pessoa a se levantar. Ajuda ela a se firmar na fé, porque o Senhor não tem prazer em que ela se perca. Agora eu vou abençoar a todos. Em nome de Jesus, eu proíbo o mal de continuar na sua vida. Seja uma bênção para a glória de Deus. Amém.